La région sud et Transdev vous souhaite la bienvenue à bord de ce train Zoo, à destination de Nice-Ville. Sobre Carris, hoje no sul de França. Viva Diogo Ferreira Nunes. Olá, bom dia. Bonjour. Pardon. E viva Carlos Cipriano. Olá, viva. Hoje estamos no sul de França, dentro de um comboio, obviamente. Onde é que nós poderíamos estar se não fosse dentro de um comboio? Diogo Ferreira Nunes, e porquê é que estamos dentro de um comboio no sul de França? Estamos a conhecer uma operação privada em França, mais concretamente no sul de França. Estamos num comboio entre Marselha e Nice. Neste momento estamos a passar perto de Cannes. Não vamos para o festival, nem estamos a pensar em cinema. Estamos mesmo a perceber como uma empresa privada como a Transdev, que neste momento é de capital maioritariamente alemão, explora uma linha ferroviária que desde há quase 100 anos era gerida pelos SNCF, os caminhos de ferro franceses, e estamos aqui a tentar perceber se há muitas diferenças entre uma gestão pública e, neste caso, uma gestão concessionada, porque o pagamento do contrato está a cargo da região de Marselha, a região PACA, que gera este contrato por 10 anos, num valor próximo de 900 milhões de euros, mas que já inclui novo material circulante e já inclui toda a subsidiação do transporte ferroviário. Carlos Cipriano, para percebermos melhor como é que ocorreu esta transição entre a SNCF, que operava historicamente esta linha, e a Transdev, o que é que muda para o passageiro na prática e como é que isto tudo aconteceu em termos de trabalhadores, comboios? Bom, começando pelo passageiro, que é o mais importante, mudou muito pouco, excepto talvez uma significativa melhoria no serviço, porque do ponto de vista do passageiro, ele mal se dá conta que está a viajar num comboio da Transdev ou num comboio da SNCF, porque o sistema de bilhético está totalmente integrado. A pessoa, quando compra o bilhete, pode comprá-lo no site da SNCF ou nas bilheteiras ou na internet, e portanto pode comprar um bilhete para qualquer comboio neste eixo Marselha-Nice, tanto pode ser para o TGV, que é a SNCF, para os regionais, que é a SNCF, ou para o TER, que é um interregional em Portugal, que é da Transdev. Inclusivamente, as pessoas podem comprar um bilhete de uma estação intermédia entre Nice e Marselha com destino a Paris, em que no mesmo bilhete, no primeiro troço, viajam na Transdev e na segunda parte viajam na SNCF. Portanto, isto está perfeitamente integrado e isso para mim é a grande vantagem do ponto de vista do passageiro. Então, qual é a diferença? Porque é uma empresa privada aqui? Bom, foi a região de Sud-de-Provence-Alpes-Côte d'Azur que resolveu fazer esta concessão. Só concorreram, na verdade, dois concorrentes, a própria SNCF e a Transdev, e ganhou a Transdev. E quais eram os critérios? Bom, basicamente era o preço, portanto fazer um determinado serviço, e a Transdev, além de propor menos dinheiro para fazer o serviço, propôs também o dobro da oferta. Portanto, em vez de 7 comboios ida e volta por dia entre Marselha e Nice, propôs 14 e com 16 ao fim de semana. Curiosamente, aqui ao fim de semana há mais comboios. E porquê? Bom, temos aqui à minha esquerda estão aqui as montanhas, muito verde, altas, e ao lado direito o Mediterrâneo, praias fantásticas, e portanto isto é uma zona de muito turismo, e obviamente que ao fim de semana há muito mais procura, há muito mais clientes. Daí que ao fim de semana sejam 16 comboios por dia e nos dias úteis 14. Seria o equivalente, por exemplo, à linha de Cascais ter mais comboios ao fim de semana do que durante a semana, e sabemos que não é a realidade. Voilà. Claro. Ou então os regionais do Algarve, por exemplo. Por exemplo, também. Bom, como é que tudo isto se processou? Bom, pelo que eu li na imprensa, foi uma transição muito dura, porque a SNCF obviamente resistiu muito a esta concessão e a Transdev foi muito combatida, inclusive chegou a haver greves porque não queriam que este segmento fosse concessionado. As coisas resolveram-se com negociação, como tem que ser, não é? Sendo que todos os funcionários da SNCF que passassem a trabalhar na concessão da Transdev teriam exatamente as mesmas regalias, os mesmos direitos que tinham na empresa estatal. Inclusive as viagens gratuitas, os salários, tudo isso. Ainda assim,
dos 215 funcionários da Transdev nesta operação, só 31 é que vieram da SNCF. Portanto, houve de facto uma grande resistência dos ferroviários a virem trabalhar numa empresa privada. Esta diferença de funcionários foram contratados. Há, apesar de tudo, diferenças depois na própria operação. Por exemplo, enquanto a SNCF tem as categorias profissionais muito segmentadas, aqui são mais polivalentes. Isto é uma coisa que se saúde e eu penso que Portugal também tem que caminhar nesse sentido. O chamado revisor, que aqui é chamado agente de relação cliente, eu repito, agente de relação cliente, acho um excelente nome, não é? É uma pessoa que um dia pode estar só na plataforma para ajudar na recepção dos passageiros, no outro dia está dentro do comboio, tem funções de segurança, tem funções de controle, tem funções de informação, portanto é um agente polivalente. Os maquinistas, alguns foram recrutados, outros vieram da SNCF e pronto, basicamente é isto. Muitos maquinistas foram formados já pela Transdev, o que também explica a demora, porque o contrato foi adjudicado em novembro de 2021, mas a operação só arrancou no final de junho do ano passado, em 2025. Portanto, tivemos aqui um período de quase 4 anos em que houve esta transferência. Arrancou apenas com 9 dos 16 comboios, porque também houve um atraso da ALS também fornecer os comboios, e a própria Transdev, no início, teve que alugar comboios à SNCF para poder manter a operação. Comboios esses que hoje pertencem a quem? À região. À região. Portanto, no fim de contas, a Transdev, o investimento foi um investimento apenas imaterial, porque as próprias oficinas onde é feita a manutenção destes comboios da Transdev são da região, portanto o investimento foi da região, foi do cliente, os comboios são do cliente e a Transdev basicamente o que faz é gera a operação. as pessoas, faz a operação. os trabalhadores. E faz parte da operação, não é? É verdade. Exato. Diogo, este modelo de operação aqui que a Transdev tem nesta linha entre Nice e Marselha já se repete noutras regiões de França ou ainda é caso único? A Transdev já conseguiu ganhar um outro contrato também em França, uma outra concessão que também pertencia à SNCF, porque a SNCF detinha um monopólio e basicamente o que as regiões francesas estão a fazer é cumprir os pacotes ferroviários europeus que dão a liberdade às regiões para concessionar o serviço e abrirem concursos públicos internacionais. Quem quiser pode aparecer, até a própria SNCF, que era algo que eventualmente poderia acontecer em Portugal, se bem que em Portugal nunca se fala muito em abertura do mercado, porque também não há propriamente filas à porta da AMT a quererem explorar linhas ferroviárias. Portanto, aqui é um bocadinho diferente, apareceram 2 concorrentes, o Estado francês, outro uma empresa detida por capitais maioritariamente alemães, e ganhou a melhor proposta no caso. Carlos, parece-te que a realidade que estamos a ver aqui vai poder ser também a realidade portuguesa, entretanto, ou seja, passarmos a ter concessões ferroviárias um pouco por todo o país? Pode ser, bom, pelo menos o Governo vai nesse sentido, não é? Diz que sim, diz que quer fazer subconcessões. Eu diria que se fosse uma subconcessão deste tipo, não me chocaria nada, até me parece bem, porque de facto parece-me que isto está bem feito. Se a subconcessão for feita em Portugal, volto a repetir, do ponto de vista dos passageiros, for relativamente indiferente quem é o operador, mas que esteja tudo integrado, em que as pessoas possam comprar um bilhete único, em que não haja empresas totalmente distintas na bilhética e houver uma grande integração, então não me custa nada, porque ainda há pouco tempo, quando nós estivemos na FEUP, no Porto, eu confrontei o presidente da CP com um comboio, numa viagem de 2 horas, as 2 casas de banho não tinham água, o que da perspectiva do passageiro me parece gravíssimo, e o presidente da CP desvalorizou isso. Ora, numa concessão privada, isso era impossível de acontecer, isso era gravíssimo. Até porque é penalizado no contrato. Exatamente, estaria no contrato. E há métricas, Carlos, que se calhar vale a pena assinalar. Estive há pouco tempo a falar com a Christelle Lamour, que é responsável de Transdev no sul de França, em que diz que, por exemplo, uma das métricas é 0 grafites. Têm 24 horas para limpar um grafite. Vêm brigadas de vez em quando do concessionante ver como é que está o estado de limpeza do comboio. Tem que cumprir índices de pontualidade. E já agora, como é que são esses índices de pontualidade? O contrato diz que os comboios têm que ter uma pontualidade de 97,5% de pontualidade, exceto se os atrasos foram atribuíveis fora do operador. Ora, o que é que acontece neste momento? É uma coisa muito curiosa. Se me perguntares qual é a pontualidade da Transdev neste eixo Marselha-Nice, há 2 respostas. Há a resposta de 99%, fantástico, ou seja, acima dos 97,5%. Parabéns à Transdev. Na prática, qual é o índice de pontualidade? 80%. Porquê?
porque os atrasos, a maior parte destes atrasos, são devidos a condições exteriores à Transdev, ou seja, colhidas, problemas de infraestrutura, o Réseau Ferré de France, enfim, SNCF, também é o Estado francês, em suma. tem grandes falhas e, portanto, digamos que realmente os atrasos, a pontualidade é da ordem dos 80%, mas naquilo que diz respeito estritamente ao operador, a pontualidade é de 99%. E já agora vale a pena dizer o que é considerado um comboio pontual neste contrato. É aquele que não se atrasa mais do que 5 minutos e 59 segundos. Ou seja, Pontualidade francesa. Ou seja, se estiver 6 minutos atrasado, como se conta diz. como atraso. Exato, já foste, como se costuma dizer. Estamos numa linha particularmente bonita, especialmente na segunda parte, quem vem de Marselha para Nice, ali a chegar à zona de Cannes. É uma zona onde estamos sempre acompanhados pelo mar, e a campanha que a Transdev fez para promover esta ligação foi tudo muda menos a vista. E portanto o que eu te pergunto, Carlos, é o que é que a Transdev ganha com isto, afinal de contas? Bom, a Transdev o que ganha com isto apresentou um valor para a concessão, em que, se tudo correr bem, tem esse valor onde está definida a sua margem de lucro nas contas que internamente fez. E, portanto, o que tem que fazer é gerir bem a operação para não ser penalizado e para não perder dinheiro. Além disso, tem algumas pequenas receitas muito interessantes. Por exemplo, o valor das multas é para a própria Transdev, nas multas de pessoas que entram sem bilhete ou coisa do género. Depois, a publicidade a bordo é também uma receita própria. A publicidade no próprio Wi-Fi, que é uma coisa que é muito valorizada pelos passageiros e que eles funcionam muito bem com isto. As pessoas hoje em dia, num comboio, valorizam o ter internet a bordo, e se a internet, neste caso, tiver publicidade, eles também têm essa receita, e também têm receita pelas máquinas de vending, porque há a bordo máquinas de café e com snacks que pertencem à própria empresa. E depois o resto é o financiamento do comboio por quilómetros. No fim de contas, a Transdev ganha pela produção da operação. Não ganha por passageiro, ganha por quilómetro percorrido, é isso? O número de passageiros também conta na métrica para o caderno de encargos. E já agora um detalhe, as máquinas de comida e bebida funcionam sem moedas, ou seja, só com cartões bancários ou com pulseiras ou com outros meios de pagamento. Moedas é que não. E agora, nesta segunda parte do Sobre Carris, estamos, já repararam, num ambiente diferente, já não estamos a bordo do comboio, estamos nas oficinas da Transdev em Nice. Carlos Cipriano, quero que me contes o que acabámos de ver. Bom, visitámos umas oficinas novas, os comboios também são novos e, portanto, ainda não há assim muito para fazer, não dão muitos problemas, mas ainda assim já está tudo preparado, está tudo rotinado. Trabalham 26 pessoas na manutenção dos comboios da Transdev. Dessas 26 pessoas, 14 vieram da SNCF, de livre vontade, os outros foram recrutados. Trabalham por turnos, 7 dias por semana, fazem manutenção de dia, fazem manutenção de noite. Mas o que é curioso aqui é que este investimento nas oficinas do concessionário foi suportado pela região Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur. Portanto, foi o Estado a pagar, como é óbvio, não é? Da mesma forma que o Estado pagou também, comprou os comboios em que a Transdev está a operar. Os comboios custaram 250 milhões de euros por 16 unidades e o investimento nas oficinas custou 36 milhões de euros. E obviamente fica um ativo da região que poderá passar depois para futuros concessionários. No entanto, a Transdev ajudou na elaboração do caderno de encargos e no próprio concurso, portanto, responsabilizou-se pela compra, digamos assim, e também está a gerir as obras para construir as oficinas. Estas oficinas situam-se no complexo ferroviário de Nice, onde também existiam oficinas da SNCF. Achei piada que uma das responsáveis da empresa disse há pouco que, para nós, deram-nos o edifício mais podre aqui do complexo da SNCF. Mas eles, de facto, já o transformaram num edifício novo, com este tal investimento, e, portanto, trabalham de forma completamente autónoma, se bem que há alguns pormenores, como, por exemplo, a parte dos bogis, dos rodados, algumas coisas que eles mandam reparar ou manter nas oficinas da SNCF. Também alugam, por sua vez, espaço para que os comboios da SNCF possam parquear aqui no complexo da Transdev. De facto, há aqui alguma colaboração. E sim, de facto, as oficinas são moderníssimas e parecem bastante bem equipadas. E há aqui alguns pormenores interessantes. Por exemplo, as oficinas em Nice, onde estamos, são mesmo junto à estação de Nice-Centreville, em pleno centro de Nice, que é uma cidade super costeira. Nós, se continuássemos em frente até à praia, 10, 15 minutos, poderíamos estar a molhar os pés. Dentro da oficina, alguns pormenores, como por exemplo, há 32 máquinas
elevatórias que permitem levantar o comboio, e cada uma destas máquinas consegue levantar mais de 10 toneladas de uma só vez, e há mesmo 4 destas máquinas que conseguem levantar 20 toneladas de uma só vez. Estas máquinas de 20 toneladas levantam as carruagens motoras, não é? Que é onde estão os motores instalados. Depois, em termos de capacidade, conseguem ser reparados 3 comboios ao mesmo tempo, se for necessário, e estamos aqui num espaço que, para a semana, vai ter uma nova área, que é uma nova linha eletrificada, que permite a circulação de comboios aqui no interior, e que, ainda para mais, tem uma parte superior que pode ser elevada também e que permitirá aos operários acederem ao teto do comboio, que é onde estão 80% das peças do comboio na atualidade. É no teto, não é no chão. Carlos, depois deste dia, posso-te perguntar se França é um caso de sucesso no que toca à liberalização do sistema ferroviário? Ainda é muito cedo para se dizer se é um sucesso ou não, porque, atenção, estamos a falar neste momento na única linha operada por privados no âmbito do processo de liberalização que começou há pouco tempo em França. E recorde-se que é o primeiro operador privado num concurso público, mas é uma segunda tentativa na qual a Transdev só conseguiu desta vez, porque já houve um primeiro concurso público para a liberalização, que foi também aqui no sul de França, vamos chamar que foi a região suburbana de Nice, onde aí concorreu a SNCF e a Transdev, e quem ganhou foi a SNCF, foi o operador incumbente. Depois, nesta linha de Nice-Marselha, que já ganhou a Transdev, portanto é um bocadinho cedo. Agora, há aqui uma questão muito curiosa, que é a Transdev já opera e tem projetos em França, um deles bastante curioso, que é uma linha entre Nancy e Contrexéville, são 75 km de uma linha que estava fechada, portanto que tinha sido abandonada pelo Estado francês ou pela SNCF, e que agora é reaberta, e onde a Transdev vai operar e inclusivamente vai ser a responsável pela infraestrutura. Portanto o Réseau Ferré de France não vai ser o gestor de infraestrutura, mas sim o próprio operador. Ao mesmo tempo, há também uma subcontratação feita pela SNCF à Transdev na Bretanha, entre Carrex e Gangon, onde a Transdev vai também operar, mas neste caso subcontratada pela SNCF. Também há casos na Alemanha onde linhas que estavam abandonadas no sentido de não fecharam, mas que estavam bastante ignoradas, ou mesmo linhas que já tinham sido encerradas e que agora ganham uma nova vida e reabrem, porque graças ao processo de liberalização, operadores como a Transdev passam a fazer contratos com as landes, com as regiões, e passam a operar, portanto, dando assim uma nova vida a linhas que estavam fechadas. E outra curiosidade, a Transdev tem uma marca que é os Snälltåget, é como se chama, que são comboios que partem da Suécia, nomeadamente de Estocolmo ou de Gotemburgo, e que depois vão sobretudo para estâncias turísticas de neve, mas que já daqui a um mês e pouco, a partir de meados de junho, também vão começar a fazer viagens para Malmö, para Copenhaga, ou seja, e até para o norte da Alemanha, ou seja, há várias possibilidades de operadores ferroviários estarem presentes no mercado. Agora é preciso que o operador público também tenha as mesmas condições, de alguma forma, para também poder ir a jogo, ou seja, não bloquearem nem ao público, nem bloquearem ao privado. É preciso estarmos todos no mesmo nível para que haja uma verdadeira concorrência e para que o passageiro no final do dia saia sempre a ganhar. Quem sabe, Carlos Cipriano, no futuro, e ainda a propósito dessa menção à linha que estava encerrada, não podemos vir a ver comunidades intermunicipais a pedir para explorar troços de ferrovia e depois a subcontratar, obviamente, a concessionar os troços a privados. Desculpa, mas para usar uma expressão francesa, vou ser o emmerdeur desse pensamento, porque de facto é muito bonito, mas eu sou muito cético, eu não acredito. Em Portugal, quanto muito estaria a ver as comunidades intermunicipais a financiarem projetos de metrobus, não estaria a ver as comunidades intermunicipais a financiarem projetos de reabertura de linhas férreas. Não me parece. Além de que, como aqui também foi sublinhado, os operadores privados são sempre bem-vindos, eles podem fazer excelentes operações, mas o investimento tem que estar, ou melhor, tem estado sempre e continua a estar do lado do público. E, portanto, isto é tudo muito bonito, mas no fim do dia, quem paga é o Estado, seja o Estado central ou seja o Estado regionalizado, que paga os comboios, que paga as oficinas, que faz o investimento, e depois os privados entram para fazer a operação. E eu não imagino isso em Portugal. Já agora, para terminar este episódio, dizer que um bilhete entre Marselha e Nice custa 40,5 €. É um bilhete de tarifa fixa, não é? Portanto, regulado
por esta região também. Na mesma rota, opera com um tempo de percurso muito similar, o TGV, obviamente, com menos frequência, operado pela SNCF, e que chega a ter preços mais baratos e também mais caros, já que o TGV funciona com uma lógica de preços dinâmicos que bem conhecemos na aviação. Da nossa parte é então tudo por hoje. O Sobrecarris esteve em Marselha e Nice, a convite da Transdev Portugal. Da nossa parte é tudo por hoje. Um abraço e até ao próximo episódio. Boas viagens. À bientôt. À la prochaine. Nous arrivons à l'heure prévue à Nice et effectivement sous un magnifique soleil. Je vous souhaite de passer une excellente journée et à très bientôt. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. O Público fica no ouvido.